Oi pessoal, então, eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre função exponencial, certo? Então assim, eu montei 3 materiais da última vez para vocês, né? Eram 2 folhas, né? Falando sobre função exponencial e função logarítmica, certo? Um resuminho bem básico. Tá aí um outro falando sobre função exponencial e outra sobre função logarítmica, certo? Então, eles são bem resumidos, eles só falam bem superficialmente algumas coisas que são bem interessantes quando a gente está estudando as 2 funções, certo? Então, primeiro, sobre função exponencial. Vocês lembram que quando a gente estava falando de função, a gente tinha uma relação, certo? Onde x era uma variável e conforme eu variava x, eu tinha um ponto, certo? Conforme eu tinha uma lei de formação da função, eu tinha a construção de vários pontos e essa construção de vários pontos, elas formavam uma curva, certo? Que era bem característico daquele tipo de função. A gente viu a função afim, certo? Que a curva era uma reta, né? Não era uma curva, era uma reta, que podia ser crescente ou decrescente, certo? A gente também viu a função quadrática, que é aquela do segundo grau, que a curva dela era uma parábola, que podia estar com concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Lembram disso? Agora a gente vai conhecer outros 2 tipos de função. Primeiro, a exponencial. A exponencial, ela é essa curva aqui, ó. Ela não é bem uma parábola, certo? Ela é essa curva aqui. Ela tem algumas características bem interessantes. Primeiro, esse aqui é o eixo x, certo? Essa curva exponencial, ela nunca vai encostar no eixo x. Conforme o x vai ficando negativo, ele vai ficando mais próximo do eixo x, mas nunca vai encostar, nunca vai tocar no eixo x, certo? A mesma coisa aqui. Ela, conforme x vai aumentando, nesse caso, ela vai se aproximando cada vez mais do eixo x, mas nunca vai encostar, certo? Essa é uma característica, a curva nunca irá tocar no eixo x, certo? Então ela nunca vai, você nunca vai ver ela aqui para baixo do eixo x, né? No y negativo ela nunca vai estar. Ela sempre vai estar muito próxima do eixo x, mas nunca vai encostar. Essa é a primeira característica dessa curva, certo? E ela, assim como a reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Isso depende do valor de A, certo? Se A for maior do que 1, ela é crescente. E ela é crescente neste formato aqui, certo? Ela vai subir aqui lá para o infinito. E aqui nunca vai encostar no eixo x. E ela vai ser decrescente quando o meu A estiver no intervalo de 0 a 1. Nunca sendo igual a 0, nunca sendo igual a 1. Ela tem que estar no intervalo. Por exemplo, 0,3, 0,5, 0,999, ok? Nesse caso, ela vai ser decrescente. E a exponencial decrescente, ela é neste formato aqui. Ela vem lá para o infinito e ela vai lá para o infinito, mas sem nunca encostar no eixo x, ok? Essa é uma outra característica da reta exponencial, da curva exponencial, certo? Outra característica, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu coloquei o número 1 e aqui também. Lembram que a gente sabia naquelas outras 2 funções onde a curva ia tocar o eixo y? Lembram disso?
por exemplo, a parábola ela não ia tocar, não necessariamente iria tocar o eixo Y, mas o X ela tocava onde a gente encontrava as raízes, certo? A reta ela ia pegar o eixo Y, né? Ela ia pegar o eixo Y lá no coeficiente linear da função. Lembram que no P lá da função ela indicava onde a reta cortava o eixo Y. Aqui, a curva exponencial sempre vai tocar o eixo Y no ponto 1. Ó, podem ver que aqui nos dois não é coincidência, isso aqui é uma regra. Sempre no eixo 1, no ponto y igual a 1 e x igual a 0, ela vai estar atravessando ali naquele ponto, certo? A única coisa que vai mudar é que ou ela vai estar crescendo ou ela vai estar diminuindo, certo? Agora vamos falar um pouquinho mais, assim, propriamente do formato de uma função exponencial. Ela é neste formato aqui, f de x igual a ax, certo? F de x é como a gente chama uma função de x. A é qualquer número real, né? Diferente do 1 e maior do que o 0, certo? Tem que ser diferente de 1, você nunca vai ver isso aqui sendo 1 igual a x, certo? E tem que ser maior do que o 0, então não estaria nem dentro do conjunto dos reais, teria mais para o conjunto dos naturais, porque ele não pode assumir um valor negativo, você não pode ver aqui menos 2 elevado a x, ok? E o x, né, que é o expoente, ele é qualquer número pertencente ao conjunto dos reais. Então aqui eu só lembrando que a associação de que f de x é igual a y continua valendo, certo? Então eu posso substituir esse f de x por y, e isso vai ser igual a ax a elevado a x, certo? Então, num primeiro momento é isso. Eu sei que é bastante informação para um primeiro momento, mas é bem tranquilo e vocês vão ver, certo? Então, lembrando, a curva ela pode ser crescente ou decrescente, depende do A, ó. Esse A aqui, que vai ser a nossa base, certo? Na função. Então, se A for maior do que 1, ela é crescente, então ela vai ser uma curva neste formato. E se A for entre 0 e 1, certo? Ela vai ser decrescente, neste formato aqui. Lembrando que ela sempre vai interceptar o eixo y no ponto 1, né? Quando y é igual a 1. E a curva nunca vai tocar no eixo x, certo? A gente tem que saber, porque assim, se eu peço para vocês desenharem um gráfico de uma função exponencial, primeiro que ela pode estar para esse lado ou para aquele lado, depende se ela é crescente ou decrescente. Mas o que não pode faltar, vocês não podem deixar de colocar no gráfico de vocês, é que esse ponto aqui em que ela intercepta o eixo y é o ponto igual a 1, né? É o y igual a 1. E ela nunca vai encostar lá no eixo x. Então vamos supor aqui, ó. Não sei se está muito pequeno, né? Essa minha representação aqui, ó. Mas se eu fosse desenhar uma função exponencial desse tipo aqui, ó. F de x igual a 2x. Eu sei como desenhar isso. E é muito mais fácil do que desenhar lá aquelas... a função avinha quadrática. A avinha quadrática, a gente tinha que ficar procurando os pontos que pertenciam àquela curva ou àquela reta. Aqui não. Aqui, sabendo essa primeira parte, eu consigo já desenhar o gráfico dessa função aqui, ok? Eu sei que aqui no ponto y igual a 1, a minha curva obrigatoriamente vai passar, certo? Eu também sei que o meu A, né, aqui o A é 2.
2 é um número maior do que 1. Então, eu sei que a minha curva ela vai ser do tipo crescente. Então, ela vai começar lá no infinito, vindo muito próximo aqui do eixo X, mas nunca encostando, né? Nunca encostando. E ela vai passar pelo y igual a 1 e vai subir lá para o infinito. Eu sei que vai ser esse tipo de curva, certo? Eu não preciso desenhar ela com exatidão, porque a única coisa que vai mudar é que ela pode estar mais inclinada para baixo ou mais inclinada para cima, certo? Ela pode ter essa angulação aqui, mas é indiferente pra gente. Eu preciso saber representar graficamente ela assim de uma maneira bem simples, certo? É isso aqui que a gente espera, tanto é que a gente nos exercícios de função exponencial a gente nem trabalha a construção de gráfico, não trabalha muito a construção de gráfico, diferente da afinita exponencial. Lá a gente sempre representava graficamente aquelas funções. Essa aqui, a representação dela é bem simples. Se você representa de uma maneira geral ela, já está muito bem representada, certo? Então, essa primeira parte da apresentação de função exponencial é isso. Eu vou fazer mais alguns comentários sobre equação exponencial e vou resolver com vocês uns exercícios, porque essa parte é bem tranquila. Parece assustador, porque a gente nunca viu, vocês nunca viram, mas é realmente bem tranquila, tá? Até mesmo porque para atrapalhar ela bem melhor, a gente ia ter que ter mais tempo, certo? Então, como a gente vai ver assim o básico sobre função exponencial, é bem tranquilo mesmo. Então, ali, ó, vamos falar um pouquinho sobre equação exponencial. Então, assim, equação exponencial. Primeiro, o que é uma equação? Envolve uma variável, certo? É expressa dentro de uma igualdade, certo? Então, eu vou pegar aqui, seguindo o material de apoio, aquele que tem só um resuminho de função exponencial e logarítmica, eu vou pegar ali dois exemplos, certo? De equação exponencial e vou resolver eles com vocês. Então, aqui, ó, são dois exemplos de equação exponencial. A equação exponencial é aquele tipo de equação em que a variável, ou seja, a minha incógnita, ela vai aparecer no expoente, certo? Ó, por isso que ela é exponencial. A variável aparece no expoente, certo? Para resolver esse tipo de equação, a gente sempre vai ter que trabalhar com o fato de que as bases, elas têm que ser iguais, certo? Por exemplo, se eu tenho um número A elevado a x e isso é igual a um número B, isso é igual a um número A elevado a y, então é uma propriedade que me diz isso, certo? Então eu posso cancelar os A's e dizer apenas que x é igual a y, tá? Parece meio confuso assim do jeito que eu expliquei, mas vocês vão ver que é bem simples. A gente tem que deixar as bases, certo? Iguais. Para quê? Porque quando a gente deixa as bases iguais, a gente pode cancelar elas, certo? Se isso é igual a isso, certo? A é igual a A. Logicamente, y vai ser igual a x, vai ser igual a y, certo? Por exemplo, com A, x, y fica meio difícil de ver.
mas eu vou dar um exemplo mais prático. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado. Se eu estou dizendo que isso é igual a isso, ou seja, se 3 é igual a 3, x só pode ser igual a 2. Concordam comigo? Se isso é igual a isso, né? Isso é igual a isso, então o meu x só pode ser igual a 2. É por isso que quando a gente está trabalhando com passes iguais, a gente cancela as passes e fica só com os expoentes, certo? Então, não sei se ficou muito claro essa parte para vocês, mas agora que a gente vai fazer os exercícios, eu espero que fique um pouco mais claro. Então, assim, quem é a passe? É o número 3, certo? Eu tenho que transformar o número 27 em passe 3. Certo? Por quê? Porque se as passes forem iguais, eu sei que os expoentes também vão ser. Daí eu vou ter uma relação, porque simplesmente assim eu não chego a lugar nenhum, certo? Então, o número 27, eu vou ter que decompor. Não sei se vocês lembram como a gente decompõe. A gente vai ter que tentar reescrever ele de uma maneira diferente, certo? Então, assim, a gente tem que tentar dividir o 27. Lá, lembram dos números primos? O número 2, o número 3, o número 5, o 7 e assim por diante. A gente começa a tentar dividir por 2. Não deu, vai pro 3, não deu, vai pro 5, não deu, vai pro 7, certo? Então, aqui, 27 tá para dividir por 2? Não, porque não é par, né? Então, eu vou tentar por 3. 27 tá para dividir por 3? Sim, né? 27 divididos por 3 dá 9, certo? Agora eu tenho que dividir o 9 por um número. Não adianta eu tentar voltar e dividir por 2. Já não deu por 2 aqui em cima, vai continuar não tanto aqui embaixo. Então, você sempre parte de onde você parou, né? Eu estava dividindo por 3, eu tento novamente por 3. Se não der, eu vou pro 5, ok? Então, 9 tá para dividir por 3? Tá, certo? 9 divididos por 3 tá 3, ok? O 3, eu ainda tenho que simplificar, né? Ainda tenho que dividir ele. Eu vou continuar dividindo por 3, que vai dar para dividir. 3 divididos por 3 é 1. Quando chega no 1 aqui, quer dizer que eu parei de fatorar um número, né? E isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? Lembram que isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, eu tô reescrevendo o número 27 de uma maneira diferente, certo? Só que uma multiplicação que o mesmo número de um mesmo fator várias vezes, a gente pode escrever na forma de potência, né? É o número que eu estou repetindo elevado à quantidade de vezes que ele aparece. Lembram lá quando a gente estudou potenciação? Que a gente podia escrever uma multiplicação de um mesmo fator na forma de potência? Então, a gente usa aqui aquilo lá que a gente aprendeu. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, ao decompor o número 27, eu não tô fazendo nenhuma atrocidade com isso. Eu não tô transformando, mudando o número 27, certo? Eu só tô escrevendo ele de uma maneira diferente. Então, eu não tô alterando aquela equação, certo? Então, o 3 elevado a x vai ser igual, no lugar do 27, eu coloco 3 ao cubo. Agora que as bases são iguais, eu posso cancelar as bases, certo? E ficar só com os expoentes, que me diz que x é igual a 3. E é isso. É bem tranquilo mesmo, tá? A parte mais difícil que pode acontecer de vocês não conseguirem resolver aqui é não lembrar como fatora um número, certo? Mas fora isso, olha, a resolução é bem simples. Reescreve o número 27 da forma fatorada, de maneira que a base fique igual para os dois lados, né?
Porque você só vai poder cancelar as passes e ficar só com os expoentes quando as passes forem iguais. Tanto é que tem exemplos sim que você tem que fazer uma mudança de passe. Mas a gente não vai checar aí tão fundo, tá? A única coisa que a gente tem que saber é mais ou menos esse tipo de equação aqui. Então a gente achou o valor de x, né? Que quando a gente está resolvendo uma equação linear ou quadrática, o nosso objetivo não é achar o valor de x? Aqui também, a gente achou, tá resolvido, certo? Agora este outro exemplo. 2 elevado a x mais 1 é igual a 128. A gente vai seguir esse mesmo padrão, certo? O 128 eu vou ter que decompor e ver se eu consigo escrever esse 128 na passe 2, certo? Então, vou fazer a decomposição aqui do 128. Mais uma vez, por que eu tenho que decompor? Pelos números primos, não é por qualquer número. Vou tentar por 1, vou tentar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Não é bem assim, ok? A gente sempre vai fazer a decomposição dos números em razão dos números primos, certo? Então, é a decomposição a partir dos números primos. Então, eu vou tentar por 2. 128 vai ser... eu vou conseguir dividir por 2? Vou, né? Porque 128 é par. Então, 128 divididos por 2 tá 64. Eu vou continuar tentando dividir por 2, certo? Será que eu vou conseguir dividir 64 por 2? Vou. Por quê? Porque é um número par. Então, aqui vai ficar 32. 32 eu consigo dividir por 2? Sim, né? Vai estar 16. Eu consigo continuar dividindo 16 por 2? Sim. 16 divididos por 2, 8. Será que eu consigo dividir o 8 por 2 ainda? Sim, né? Por quê? É um número par. 4 também eu vou conseguir dividir por 2, que vai estar 2. E 2 eu também vou conseguir dividir por 2. 2 divididos por 2 tá 1. Então, escrever o número 128 de uma maneira diferente seria a mesma coisa que escrever ele 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Estão vendo que em alguns casos é bem trabalhoso lidar com as multiplicações? Não é trabalhoso, mas assim vai ficando uma coisa extensa. É por isso que a gente sempre vai deixar na forma de potência. É para simplificar, certo? Já imaginou eu colocar toda essa quantidade de 2 ali? Ia estar um trapalhão, né? Então, a gente tem que reescrever isso aqui na forma de potência. Então, como que eu reescrevo? É o número que eu estou multiplicando elevado à quantidade de vezes que ele está se multiplicando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ok? Então, 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima. Então, eu volto aqui para minha equação exponencial, né? E no lugar de 128, eu vou colocar 2 a 7. Ok? Chequei onde eu queria, onde eu precisava checar. As bases são iguais, eu posso cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes, né? Nos expoentes vai ficar x mais 1 igual a 7. Eu quero saber quanto é x, então esse 1 tem que ir para o lado de lá. Como que ele vai para o lado de lá? Eu tenho que aplicar a operação inversa dele. Então, qual é a operação inversa da soma? A subtração, certo? O 7 que já está lá eu copio, né? Esse mais 1 que está aqui, se está somando, vai para lá subtraindo, né? Porque é a operação inversa dele. Então, o meu x vai ser igual a 7 menos 1, 6. Achei o valor de x. Viram que é bem tranquilo? Equação exponencial? A gente só tem que deixar o que está do lado de lá com a mesma passe do que está do lado de cá, né? Se eu consigo fazer isso aqui, eu cancelo as passes e vou checar ao valor de x, certo? Então, mais uma vez, se vocês verem o material, tem ali
uso de uma variável auxiliar. Bem aqui no final, ó, não sei se tá para vocês verem. Bem aqui no final. Não precisa se preocupar com isso, tá? A gente não vai ver isso. Então, eu vou desenhar aqui de novo uma função exponencial, uma curva, para fazer mais uns comentários, só pra gente finalizar aqui. Bom, a gente já viu como... Deixa eu só escrever aqui. Então, a gente já viu como resolve uma equação exponencial. Equação exponencial sempre vai ser naquele formatinho, certo? É um número elevado a x igual a alguma coisa. Um número elevado a x mais 1, um número elevado a 2x mais 1, um número elevado a 2x, a 4x, não importa, certo? É um número que no expoente vai aparecer um x ali, igual a um outro número. Aquele outro número a gente tem que decompor e cruzar os dedinhos para que ele dê uma base igual a base onde tem o x, né? Porque daí eu cancelo as bases e fico com uma equação simples de resolver, certo? E vou achar o valor de x bem tranquilinho. Eu falei cruzando os dedos, né? Para que você consiga, ao decompor o número, checar na mesma base. Você só não vai conseguir isso nos casos mais difíceis, que eram aqueles que eu falei que não se preocupem, a gente não vai ver, certo? Que você teria que usar o uso de uma variável auxiliar para resolver esse tipo de problema. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar o exemplo que tá aqui, eu não vou resolver, porque não... pra gente aqui não é tão importante, mas... Estão vendo isso aqui? Eu tenho variável aqui, eu tenho variável aqui, eu tenho mais um número ali, nada a ver, que não tá nada parecido com o que a gente viu antes. A gente consegue resolver isso. Lembra que isso aqui tá, eu acho que bem parecido com uma equação do segundo grau, né? Mais ou menos isso. Vai ficar se você substituir esse 4 aqui por 2 ao quadrado, né? E lembra a potência de potência, como a gente faz lá quando a gente está estudando potenciação? Lembram que a gente multiplica as potências? Então, ficaria a mesma coisa que 2x. Então, isso aqui, ó, tá bem parecido com uma equação de segundo grau, não tá? Desculpa. Deixa o x para dentro e o 2 para fora. Só inverte os dois de lugar. Agora sim vai ficar bem parecido, ó. Se isso aqui fosse uma variável só, tipo um x, isso aqui um x, não ia estar exatamente uma equação do segundo grau? Que a gente viu que a gente tem que aplicar Bhaskara para resolver. Esse método de uso de uma variável auxiliar é justamente isso, você trabalhar com a equação para que isso aqui, que é 2 elevado a x, você chame de uma variável, por exemplo, y. E daí você vai trabalhar com y ao quadrado menos 5y mais 4. Você tem uma equação de segundo grau, você consegue resolver. Depois você volta aqui e acha o valor do x. É bem trabalhoso. Por isso que a gente não vai ver, tá? Porque a gente teria que realmente estar com as aulas normais e com tempo para ver isso. E também eu acho que nem entraria no planejamento de vocês trabalhar tão a fundo assim com função exponencial. É só para mostrar para vocês que a função, quando a gente trabalha com equação exponencial, as coisas podem ficar um pouquinho difíceis, certo? Mas a gente não vai chegar a tanto. Então aqui, ó, eu vou fazer o gráfico de uma função exponencial, certo? Aqui é x, aqui é y, aqui é 1, né? Então eu sei que qualquer que seja a minha função, ela vai ser mais ou menos nesse formato. Isso aqui se ela for crescente, né? Função exponencial é uma coisa que é visto bastante, que tem bastante
tem bastante... Não sei como falar para vocês, mas ela é bastante usada no cotidiano. Quando a gente fala em curva, se quer dizer que uma coisa cresceu assim muito rapidamente, por exemplo, os casos do Covid, eles cresceram muito rapidamente. Às vezes, isso aqui segue uma curva exponencial, certo? A curva exponencial significa algo que cresceu muito rapidamente ou diminuiu muito rapidamente, certo? Ele representa mais ou menos essa situação. Então, no outro material de vocês, ó, sobre função exponencial, aquele de 2 folhas que tem os exercícios, vocês vão ver lá na segunda folha, veja um exemplo, certo? Eu vou ler com vocês. Um capital de R$100 foi investido em uma aplicação financeira que rende 2% ao mês. Podemos utilizar a expressão, tá? E ali ele tem uma função, e vocês vão ver que tem uma variável t ali no expoente do 1,02. Isso aqui também é uma função exponencial. A variável tá lá no expoente, certo? Para calcular o saldo montante, né, dessa aplicação após um determinado tempo de meses. Tá aí, ali ele mostra os cálculos, né, tipo no primeiro mês, né, para t igual a 1, ele substitui lá e checa no montante. Tá aí depois para o tempo igual a 2, ele checa em outro montante, tempo igual a 12. Então, vocês estão vendo que ao final de um ano, o investimento dele, né, a aplicação dele rendeu R$26. Parece uma coisa pequena, mas quando a gente está falando de investimento, onde a poupança, não sei quanto que ela está rendendo, 4% ao ano, certo? É uma coisa assim, se você investir R$100 hoje na poupança e deixar ela lá guardadinha por um ano, você vai receber daqui a um ano R$4. É muito pouco, certo? E neste exemplo aqui, onde a função para o montante é uma função exponencial, depois de um ano ele receber R$26 sobre aquela aplicação, é assim, uma taxa muito alta. Uma taxa não, é um montante, realmente um lucro muito alto. Olha a diferença de 4 para 26, certo? Por isso que essa representação é uma função exponencial, porque em um pouco tempo, né, um ano, ela cresceu muito, certo? Daí lá tem um outro exemplo. Leiam lá, mas ele vai seguir exatamente este tipo de raciocínio. Uma coisa vai aumentar muito rapidamente ou diminuir muito rapidamente, certo? É mais ou menos essa a ideia de uma função exponencial. Ela vai ou aumentar ou diminuir muito rápido, ok? Vai ser uma representação assim bem... ela tem muita diferença. Por exemplo, assim, ó, vejam no caso de uma reta. Ó, eu só passei uma reta, né? Aqui só pra gente entender. Ó, no mesmo ponto aqui, ó, se a curva, por exemplo, daquele exemplo ali de investimento, fosse uma função afim, né? Uma função que gerasse uma reta, ó, no mesmo intervalo de tempo, olha a diferença. A diferença entre as duas curvas, né? Essa curva aqui representaria o lucro, né? Naquele exemplo. Então, ele ia ter um lucro se a função fosse afim e outro se fosse exponencial. Seria muito maior o lucro dele. E a gente está falando assim de um intervalo muito pequeno. Quando a gente aumenta, choca essas curvas lá para o infinito. Ou seja, essa reta vai lá para o infinito. Essa função exponencial
vai lá pro infinito, ó como acaba aumentando bem significativamente o lucro, né? Isso porque a gente está dando aquele acento. Mas essa curva ela serve para representar várias situações. Por exemplo, o número de óbitos conforme uma doença se alastra, certo? Toda vez que você quer representar que uma coisa aumentou assim muito pouco tempo, você usa a função exponencial. Ela serve para isso, tá? Às vezes aqui no meu gráfico, sim, bem simples, vocês não vão ter essa percepção, mas é isso que acontece quando a gente fala de função exponencial, ok? As coisas aumentam ou diminuem bem rapidamente, certo? Espero que tenha ficado mais ou menos claro esse exemplo, né? Tá, esse exemplo aqui da aplicação, mas é bem simples, tá, pessoal? É mais o susto de estudar alguma coisa nova. Então, ali, vocês viram uma quinta atividade, certo? E tava a quinta atividade lá no Logaritmos também. Então, o que vai acontecer aqui? Eu ainda não preparei a atividade, né? Basicamente, eu copiar e colar em um só documento essas duas atividades, certo? Para ficar um pouquinho de exercício de função exponencial, um pouquinho de exercício de função afim, certo? Para essa quinta atividade. Então, os pontos mais importantes sobre função exponencial, eu acredito que eu expliquei, né? Então, vocês têm, eu acredito que agora vocês já têm uma boa percepção sobre a construção gráfica de uma função exponencial, o que ela representa. Vocês já sabem definir quanto uma função ela é crescente ou decrescente, certo? E eu acho que até aqui tá bom, certo? Vocês já sabem resolver também equação exponencial. Então, com relação à função exponencial, está ótimo, ok? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar por aqui. Vou fazer a explicação sobre função logarítmica num segundo vídeo, e num terceiro eu volto e resolvo com vocês as duas atividades, pode ser? Não sei se... Acho que tá bom. Então é isso. Esperem um pouquinho aqui, eu já vou gravar o vídeo sobre função logarítmica, ok?